Bom dia, a paz do Senhor para todo mundo, começando um dia que para a glória de Deus vai ser lindo, amém? E aí, como vocês estão? O pessoal chegando, vamos cantar? Eu acordei um trechinho da música assim, ó. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. 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 Essa é a maior verdade, né? Se Cristo estiver com a gente. Bom dia, minha amiga linda, Badessa, linda, iluminada, abençoada. Vamos pegar nossa Bíblia, vamos ler Lucas, capítulo 24, encerrar mais um evangelho, terceiro evangelho, que hoje nós vamos falar sobre a ressurreição, né? Para o evangelho, a ressurreição é um fato determinante, né? Porque até morrer em nosso lugar, mas quando Cristo ele ressurge, ele traz uma nova realidade espiritual, né? Ele pega a chave do inferno e da morte e muda, né? E muda. E se com ele morremos, a palavra vai dizer que com ele também nós vamos ressuscitar. Que nós possamos viver essa verdade. Paz, Karina, Deus abençoe, viu? Vamos lá? Pegue sua Bíblia, Lucas capítulo 24, a ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso, né? Que a gente possa, quando vier dúvidas no nosso coração, porque é natural, nós somos seres humanos, mas que nós possamos correr para estar diante do Senhor, né? E com certeza, nesse ambiente, você vai sair admirando, né? Quem Ele é ainda mais. Pai Giana, bora continuar lendo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Eu amo essa palavra. 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias?
E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi o varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Os anjos estavam dizendo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Que lindo, eu acho lindo, porque Jesus tinha ressuscitado, foi pegar a chave no inferno, da morte e do inferno, mas ele viu que esses 2 discípulos estavam tristes, e ele parou para falar com eles. Você consegue entender o quão precioso isso é? E ele começa a falar com aqueles discípulos, e os discípulos falam assim: ó, fica conosco. Constrangeram ele a ficar, e ele ficou. E então, quando partiu o pão, os olhos deles se abriram, eles perceberam. Por isso que ardia o nosso coração pelo caminho, porque era ele. Peça ao Senhor: fica comigo, Senhor, mesmo nesse momento de tristeza, de dúvidas, de reveses, fica comigo. E quando nós ficamos diante dele, né, nós começamos a entender as verdades dele, entendemos, ó, verdadeiramente, ele ressuscitou. E aí eles voltam a Jerusalém, talvez o lugar que eles nunca deveriam ter saído. Vamos aprender com o Senhor, Fala para ele: fica comigo, Senhor. Eu não estou entendendo nada, ou então o processo está doloroso, ou então estou ferido, ou então estou doente, mas fica comigo. Amém? Vamos continuar? Jesus aparece aos discípulos e, falando eles essas coisas, o mesmo Jesus que apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpa-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos,
e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E essas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A ascensão. E levou-os para fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, partiu deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, estando sempre no templo, louvando, bendizendo a Deus. Amém. Amém. Que Deus venha nos abençoar nesse dia, que nós possamos dizer: fica, Senhor, fica conosco, mesmo quando a gente não está entendendo o processo. Fica conosco e revela as suas verdades, e não o que a mídia está dizendo, e não o que às vezes a nossa criação, os nossos pais nos ensinaram, mas o que sair da sua boca. Eu quero entender, Senhor, a sua palavra, o que os profetas falaram, o que a lei de Moisés falou, o que os salmos falaram, que tudo isso foi cumprido em ti, que nós possamos mergulhar nessa palavra, amar essa palavra, esconder ela no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Amém? Vamos orar? Abba, Pai, nós oramos nesse dia, nós te damos graça, porque o Senhor fica conosco. E nós te pedimos, fica conosco nesse dia, fica conosco nesses dias. Talvez, Senhor, quem está aqui, eu sinto isso, que tem pessoas que estão com muitas incertezas, muitas dúvidas no coração, mas nós te chamamos, Senhor, nesse momento, fica conosco, nesse momento de dúvida, nesse momento, Senhor, de querer entender a sua palavra, fica conosco. E eu sei, Senhor, que enquanto o Senhor falar conosco, nosso coração vai arder e nós vamos estar diante do Senhor. Nós te amamos, abençoa esse dia, ajuda-nos a enfrentá-lo, Senhor, com as dificuldades que ele tem, mas te adorando, Senhor, porque quando nós temos a revelação de quem tu és, nós podemos, Senhor, nos deleitar em ti, nós podemos, Senhor, descansar em quem tu és. Obrigada, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor não falha, obrigado porque suas mãos estão estendidas e não encolhidas sobre nós. Me abençoe, Senhor, meu esposo, abençoe os meus filhos, abençoe minha casa, abençoe essa pessoa que está comigo, Senhor, que vai sair ao trabalho, enche ela com teu Espírito Santo, que o Senhor fique com ela no trabalho, que o Senhor fique conosco dentro da nossa casa, fica conosco, Senhor, porque então estaremos seguros, descansando em quem tu és. Obrigado, Senhor, nós te damos honra e glória, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos continuar em comunhão com Deus. Continue falando com Jesus aí. Tenha o seu momento. Derrame seu coração na presença dele. Amém. Que Deus abençoe. Amanhã nós estamos aqui, 6h15. E que tudo estiver bem. Amém. Fiquem na paz.